Flamengo é pego de surpresa e jogador pode estar se acertando com o clube paulista. Novela Jorginho tá chegando ao fim, mas tem uma reviravolta aí impressionante. É uma bomba, isso mesmo, é uma bomba. Jorginho pode ir para o Palmeiras e não para o Flamengo. Detalhes aí da preparação que se iniciou hoje para enfrentar o Fluminense na quarta às 21h45 no Maracanã. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreve, meu filho. Não custa nada, é de graça, simples assim. Você que é flamenguista de verdade, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Fluminense e vai ser campeão. Põe fé, comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, segunda-feira começa quente, agitada, pegando fogo em nosso Flamengo, cheio de novidade. Tem a novela Jorginho, tá dando o que falar, por quê? Porque no começo do ano aí, o Jorginho teria sido oferecido pelo Arsenal ao Palmeiras. E aí o Palmeiras viu o alto custo do jogador, idade, 33 anos, sabendo que o contrato dele finalizaria no meio do ano. Então o Palmeiras meio que deixou de lado, não insistiu muito nessa negociação não, e mirou o Andrés Pereira. E teve todo aquele imbróglio lá com o Furlan, coisa e tal, preço do jogador e tal. No final das contas viu que aquilo ali era uma utopia, era um sonho quase que impossível. E o Palmeiras acabou desistindo do Andrés Pereira. O tempo passou, a janela fechou. Depois que a janela fechou, as coisas começaram aí, a ter um outro desfecho. E o jornalista Gustavo Soller, que é lá da Rádio Bandeirante, que cobre ali a maior parte do futebol paulista, o que ele divulgou é que o Palmeiras agora visa Jorginho como possível reforço para o meio do ano, sabendo que o Arsenal escanteou o jogador e que o jogador não vai renovar com os Gunners no meio do ano. Então o Palmeiras vê como possibilidade de contratar um jogador que chegaria sem custos. Detalhe, perderam o Andrés Pereira, não conseguiram nada com o Andrés Pereira e agora estão tentando o Jorginho. Vão tentar, ainda não tentaram. Só que o Jorginho e o Flamengo está acontecendo uma série de reuniões aí, na qual já ficou encaminhado aí, apalavrado, um pré-contrato, o qual ainda não foi assinado. E isso está deixando muita gente irritada, porque isso é uma novela que se arrasta. Enquanto esse pré-contrato não é assinado, outros clubes podem chegar e no meio do ano ele pode acertar com qualquer um e o Flamengo levar um chapéu histórico e ficar chupando o dedo. Mas o que acontece? O Flamengo e o Jorginho já têm o salário acordado, que é no valor de 2.200.000, segundo aí o Vene Casagrande. Tempo de contrato, que seria de 3 anos. No contrato tem uma cláusula rescisória, segundo o Mauro Santana, que caso o Jorginho queira sair para qualquer equipe fora do Brasil, que ele vai sair a qualquer momento sem custo para o Flamengo. Ou seja, ele vem para o Flamengo, não está se sentindo bem? Vaza, do jeito que quiser, e o Flamengo vai ficar chupando o dedo do mesmo jeito. Então essa cláusula é um pouco polêmica, mas ela existe no contrato. Isso vazou semana passada, Mauro Santana trouxe. E o Flamengo ainda sonha com o jogador, está tentando tudo quanto é jeito. Seria o principal reforço para o ano. Um ano que o Flamengo está com o orçamento limitado para contratação. São apenas 30 milhões para contratar jogadores, 30 milhões de euros, 180 milhões de reais. Sendo que o Flamengo já gastou 7 com o Juninho. Então, na verdade, o Flamengo tem 27 para repor jogadores. E repor 27 milhões em jogadores seria naquela situação, pegar jogadores que têm oportunidade de mercado, que estão livres, no caso o Jorginho ou o Danilo, trazer o jogador sem custos, entre aspas, só pagando uma luva, e também jogadores mais novos, que ainda não despontaram, mas que têm um potencial para no futuro trazer resultado. Só que o dinheiro está limitado, a visão do Flamengo também meio que está mudando, porque tem o Super Mundial, tem Brasileirão, tem Libertadores e tem Copa do Brasil. O Flamengo tem um bom time, mas quando a gente passa por um momento que precisa substituir o Arrascaeta, não acha um jogador com a mesma qualidade no meio de campo. O que tinha era o Lohan, o Flamengo está deixando ele embora, está saindo, vou trazer detalhes aqui. E também o Flamengo se vê naquela situação. Na nossa zaga hoje, a gente tem o Danilo, tem o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Cleito. Caso um desses se lesiona, passa a ser 3. Se vai mais um para a seleção, no caso estão indo 2 para a seleção, a gente fica só com um e vai ter que improvisar. Ou trazer jogador ali
né, do Júnior para poder estar atuando. Então o Flamengo tem limitações no elenco, sim. Teria que contratar, tem que contratar alguém para o ataque, porque o Bruno Henrique tem dado conta, mas até então a gente precisa de um centroavante, até que o Pedro volte, até que o Pedro pegue ritmo, se é que vai pegar. A lesão do Pedro foi grave, foi séria. Vocês estão vendo, o Cebolinha voltou, começou a querer jogar bem, nem jogou bem. Isso em Campeonato Carioca, que é bem mais fraco, já se lesionou de novo. Agora o Pedro corre esse risco. Tem o Bruno Henrique que vai passar por exames hoje, a gente não sabe o que vai acontecer. Então o Flamengo tem que se reforçar sim, e o orçamento está limitado, porque essa diretoria aí não quer fazer nada fora ali dos padrões, fora do orçamento. Então tem tudo isso aí. Ainda tem a questão lá também, né, que tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo não aprovar um gasto maior do que o previsto, não tem como fazer isso, porque isso pode dar até impeachment para o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista Ubap. Então tem tudo isso aí, meus amigos. Então o Palmeiras, sabendo que o jogador está livre, vai tentar uma investida no jogador. E se isso acontecer, um jogador que estava aí praticamente na mão do Flamengo vai ser valorizado. Ele já tinha pedido um tempo para estudar novas propostas. Conversou com o Juventus, conversou com o Milan, e no final das contas estava vindo para o Flamengo, porque o tempo de contrato do Flamengo é bom, o salário é bom. Estava eufórico, já tinha comunicado ali, já tinha confidenciado aos seus amigos e parentes que estavam ansiosos para vir jogar no futebol brasileiro no Flamengo. Agora parece o Palmeiras, que também é uma potência, não é tão grande como o Flamengo, mas é uma potência, um time muito forte. Hoje é o principal rival do Flamengo em nível nacional e chega com dinheiro. Então pode ser que tenha um desfecho aí, uma reviravolta, e nosso Mengão fica chupando dele, e isso vai cair muito mal. O que vocês acham? O Flamengo tem que insistir, fazer pressão aí e trazer o Jorginho, ou deixar levar esse chapéu histórico do Palmeiras? Comenta aí. Falando de mercado da bola, aí, mas mudando de assunto, o outro assunto aí é o Lohan. Lohan escanteado no Flamengo. Está escanteado. O jogador hoje é um jogador que tem muito potencial, muita qualidade. Chegou a fazer 35 partidas, fez apenas um gol e deu 3 assistências. Na Copa América do ano passado, foi o principal jogador do Flamengo ali no meio de campo. Hein? Substituiu o Arrascaeta. O Flamengo estava muito desfalcado com as seleções. Chegou a ter 11 desfalques. Esse ano não vai acontecer isso porque mudou a regra aí na FIFA, né, na CBF, que quando tiver as paradas da data FIFA e tal, a CBF, em acordo com a FIFA, vai ter também a pausa nos campeonatos, para isso não prejudicar tanto os clubes. Mas o jogador vai para lá e vai voltar para cá para fazer jogo depois de 2, 3 dias. Aí até pegar ritmo e tal, acaba prejudicando de algum jeito, mas prejudicando menos que no ano passado. Essa é a verdade. Porém, o Lohan, que ano passado foi peça fundamental e é visto aí como a maior revelação depois do Vinícius Júnior, está escanteado. Ele não quer ficar no Flamengo, o seu staff fez a cabeça do jogador e falaram com ele, ó, se você ficar no Flamengo, você vai ter que disputar a posição com De La Cruz, Gerson, De Arrascaeta, entre outros jogadores. Se você for para um outro clube, sua chance é muito maior. Então se você ficar no Flamengo, além de você ter que disputar a posição com seus jogadores, você ainda está escanteado e pretende ser usado no sub-20. Ou seja, a chance de você ter uma performance no futuro é muito pequena. Se você for para um outro clube, você pode ter uma visibilidade maior e no futuro ser negociado a um bom preço. E todo mundo sabe que futebol é dinheiro. O jogador, até que ele faz o seu pé de meia e chega numa situação, numa posição que ele pode escolher o time que ele quer jogar, ele tem que fazer o dinheiro. E o Lohan está nessa situação. O Lohan é de família humilde, situação difícil. Os problemas extra-campo aí, exatamente, por não ter, né, uma estrutura psicológica boa, atrapalharam o jogador no Flamengo, o jogador que chega atrasado, que não se dedica fora dos campos, não se alimenta direito. Isso acabou prejudicando. Por algum motivo, o Felipe Luiz não deseja contar com o jogador, e o jogador está escanteado, e eles estão negociando com o Red Bull Bragantino meio que por baixo dos panos, né, não sobre os olhos do Flamengo. Eles estão agilizando esse negócio, quer tirar o jogador, os empresários querem tirar o jogador de qualquer jeito do Flamengo, para que ele possa ir lá jogar no Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino deve fazer uma proposta oficial hoje, que a janela abre hoje em nível nacional, porém só para os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Então hoje a janela abre a possibilidade do Red Bull Bragantino fazer uma proposta, deve ser por empréstimo, e esse empréstimo é para o Lohan ganhar visibilidade para ele sair do Flamengo no próximo ano. Essa é a informação que a gente tem, essa é a informação que está repercutindo, foi apurada e é a informação verídica. Lohan quer sair do Flamengo, convencido pelo seu próprio staff,
dos seus próprios empresários, ele quer sair do Flamengo, ir para um outro clube, mesmo que por empréstimo, pegar visibilidade para depois ser vendido para fora. Essa é a informação. Então, um jogador que já teve aí quase, né, foi acertado lá com o CSK, estava tudo certo, mas aí teve aquele imbróglio, eles não mandaram o documento assinado, o Flamengo não deixou o jogador viajar, aí teve várias outras situações também de empréstimo, o Flamengo não oficializou, e agora o Lohan deve estar indo para o futebol paulista. O que você acha disso, meu amigo? O Flamengo perdendo mais uma joia cedo, por não saber lapidar certos jogadores. É uma tristeza, mas é uma verdade. Matheus Gonçalves quase aconteceu isso. Chegou aí pro Red Bull Bragantino, voltou, ficou meio escanteado, mas agora está sendo utilizado pelo Felipe Luiz e está bem. E pelo jeito vai ser peça fundamental, porque quando a gente perder o Arrascaeta, ele é a principal reposição aí. O Lohan seria principal, mas agora é o Matheus Gonçalves. Então o que vocês acham disso? O Flamengo age certo em perder suas joias, seus jogadores recém-revelados dessa maneira? Comenta aí. Meus amigos, quarta-feira, às 21h45, Flamengo e Fluminense no Maracanã. O mando de campo é do Fluminense, mas é partida mista, com torcida mista. O que der ali de bilheteria vai ser dividido entre os dois clubes. No último jogo, chegamos a ter mais de 55 mil pessoas, torcida, como é que fala? Público recorde no ano, e o Flamengo pretende bater esse recorde com o Fluminense nessa final, que será eletrizante. Lembrando, o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo desde que o Felipe Luiz chegou. Foi o único time que ganhou. A derrota que o Felipe Luiz tem é exatamente o Fluminense. No segundo jogo que nós tivemos contra o Fluminense foi empate suado, e agora é uma final. Eu acredito que o nosso Mengão vai ganhar e vai passar. E você, o que você imagina para essa partida? Comenta aí, meu filho. Deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Outro detalhe, o Flamengo deve ter a volta de alguns jogadores, como Michael e Cebolinha. Será um baita reforço para essa final. E pode perder o Bruno Henrique, que saiu de campo chorando, lesionado. Ainda não se passou por exame, deve passar no decorrer desse dia. De repente, na hora que você assistir esse vídeo, já até passou. Mas até então ainda não tinha passado por exames. Mas é certo que nesse primeiro jogo aí, ele não deve jogar. Então perde o Bruno Henrique, que é o pai dos clássicos, é o pai do Vasco, pai do Botafogo, pai do Fluminense. Perde ele e pode ter a volta de Michael e Cebolinha. Ou, de repente, né, quem fica no lugar dele é o Juninho, não sabemos ainda. Juninho que ainda não conseguiu mostrar a que veio. Mas já era esperado isso, né, porque o cara estava no Azerbaijão, então vai se demorar a se encaixar. Mas tem muita vontade, pelo menos isso. Outro detalhe aí é que o segundo jogo pode acontecer no sábado ou no domingo, e nem o horário está definido, porque há divergências aí com as donas dos direitos de transmissão, nas emissoras, e com isso o Flamengo está aí sem saber, sem planejar. Deve ser no sábado ou no domingo a grande final. Então tomara que tenha o melhor desfecho possível, que a gente possa aí ser feliz, ganhar mais uma vez o Campeonato Carioca. Lembrando, é o 7º ano consecutivo que o Flamengo está na final do Carioca. Ganhamos no ano passado, se ganharmos esse ano, somos bicampeões do Campeonato Carioca. E assim a gente segue. E a gente ainda está amargando aquela derrota com o Paulo de Souza em 2023. Foi uma vergonha, o Flamengo perdeu goleado na final, após ganhar o primeiro jogo. Então tem tudo isso acontecendo. Vamos que vamos. Vai dar Flamengo. Põe fé. Comenta aí. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto. Forte abraço, meus amigos. Valeu. Fui.